Oi pessoal, boa noite. Bom, hoje aqui no canal do Thales Zaratustra eu vou explicar para vocês como eu consegui sair da depressão. Assim, eu criei uma rotina que me auxiliou a sair do que eu sentia, assim, né? Que eu ficava muito tempo em casa, enclausurado no quarto. Então assim, gente, a primeira coisa que eu fiz foi perceber que eu não estava bem. Porque o tempo todo eu só chorava, queria ficar só no quarto, queria ficar só coberto, né? Então, assim, percebendo que eu não estava bem, falei assim, pô, eu quero mudar. Eu fazia acompanhamento psicológico com o psicólogo e um psiquiatra também, né? O psiquiatra, a gente tinha uma comunicação, ele via como é que eu estava, quais eram as características que eu apresentava em relação a para onde eu olhava, quando eu conversava, qual a dosagem que ele devia manter ou não do medicamento, como é que eu estava me sentindo, né? Enquanto o psicólogo tentava entender o motivo e lidar com isso. Com o psicólogo, ele me passou o seguinte, ele não, no caso era ela, né? Ela me passou que era bom que eu acompanhasse todos os dias de manhã a folhinha e visse qual era a data, certo? Nesse momento, ela me passou a ideia da arte terapia, que aí então eu comecei a fazer desenhos em casa, pintar. Inclusive eu comprei alguns livros para que eu pudesse fazer algumas pinturas, né? Isso me ajudou muito, certo? Então a primeira parte era criar essa rotina em que eu olhava a folhinha de manhã, depois de olhar a folhinha, ver a data, o dia, hoje é dia, por exemplo, hoje é dia 16, né? Dia 16/4/2021. Então eu fazia uma caminhada. Até porque nessa época, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu fiquei mais de 1 ano e meio só em casa, né? Me sentindo mal, às vezes eu sentia medo, então eu tinha problemas em sair com mais pessoas, então eu saía sozinho. Eu saía para caminhar e ficava prestando atenção nas pessoas à minha volta, né? Porque ela falou, você precisa ver gente, você precisa ver pessoas. Então eu caminhava, às vezes eu corria, fazia algum exercício, isso me ajudava bastante. Então, depois que eu fazia isso, para eu me ver no tempo, né? Ver o que eu estou fazendo no meu tempo, ver a data, acompanhar as horas, né? Fazer o exercício de manhã. Eu criava isso como um hábito. Então, depois disso, eu chegava em casa, eu tomava um banho. Eu, no caso, sou espírita, né? Ao meio-dia eu ia e tomava um passe. Todos os dias, era um ritual que eu fazia. Depois do passe eu voltava para casa, aí então eu ia fazer alguma coisa, por exemplo, escutar uma música, porque eu precisava me sentir bem. Porque a gente não se sente bem quando a gente está com depressão, síndrome do pânico. Então a gente precisa buscar meios de se sentir bem. Então eu procurava escutar música. Depois de um tempo eu comecei até a dançar sozinho. Isso foi me ajudando a ficar melhor, me sentir melhor. Porque a gente precisa se sentir melhor para estar bem. Porque a questão não é o outro, a questão é nós, aqui dentro, como é que a gente está se sentindo. Então a gente tem que começar a se amar primeiro, para depois amar o próximo. Isso é todo um processo, né? E a coisa do fazer. A arte terapia, ela vê que a gente está fazendo aquele desenho, ele está se desenvolvendo, está crescendo, de repente ele vira uma obra de arte. Né? Aí a gente fala, putz, fui eu que fiz, cara, que legal, isso aqui fui eu que fiz, entendeu? Uma outra coisa que me ajudou muito, a coisa do fazer e terminar as coisas, não ficar pela metade, sabe? Eu vou fazer isso, ok, eu vou fazer, mas então eu vou fazer até o final, eu vou terminar isso, certo? Isso me ajudou a concretizar muitas coisas na minha vida. Eu aprendi isso desenhando, certo? Então hoje, gente, eu quis mostrar para vocês uma forma, né, que é a arte terapia, que me ajudou a tomar essa consciência do fazer e me sentir bem. Aí às vezes hoje em dia as pessoas chegam e olham para
um quadro que eu fiz, por exemplo, esse desenho aqui eu já falei para vocês, fui eu que fiz, eu amo ele, adoro esse desenho, é uma mandala, e eu amo as mandalas também, adoro desenhar mandala e pintar elas. Inclusive tem algumas fases da minha vida de trabalho mesmo, em que às vezes eu estava estressado, então eu ia e pintava uma mandala para eu ficar mais tranquilo. Isso acontecia muito, antigamente, né? Hoje em dia eu já não tenho mais tempo porque é muito corrida meu trabalho. Então, assim, é uma coisa que me ajudou, sabe? Eu acho que vai ajudar vocês também, entender um pouco da arte-terapia. Arte-terapia, terapia da arte, né? Como o nome já diz. Então aqui eu trouxe alguns livros falando sobre arte-terapia, né? Aqui é um livro das Mil e Uma Noites, Arte-terapia. Esses daqui, gente, eu não costumo desenhar, não. Eu não costumo pintar eles. Eu uso eles de base para fazer outros desenhos, certo? Então aqui, ó, ele tem uma pequena introdução falando sobre o que é a arte-terapia, né? Aí aqui, olha, eu vou ler para vocês conhecerem um pouco dessa cultura, né? Que é a arte-terapia. A série Arte-terapia rende uma homenagem à riqueza e à diversidade do Egito, né? Bom, livros de colorir não são mais coisa de criança. Eles propiciam uma atividade que envolve postar-se em silêncio diante das figuras, observar os contornos, imaginar as cores que melhor combinam com os desenhos, respirar profundamente a cada gesto é algo que aguça a concentração e a destreza, que estimula os dois lados do cérebro. Desses momentos de quietude resulta uma sensação relaxante, de relaxamento e uma oportunidade ímpar de ouvir a si mesmo, certo? Aí no caso aqui ele fala sobre o volume, né? Sobre as características do livro. Esse aqui é um livro falando sobre a arte do Irã. Tem esse também aqui, ó, Fantasia Celta. Que esse daqui já são runas celtas, né? Olha, gente, muito interessante as artes que são feitas assim, né? Para vocês verem. Aí aqui, ó, fala um pouco da cultura, né, da cultura celta, né? Na Irlanda, essa arte sobrevive à evangelização no século V. É um dos fundamentos da arte cristã por meio da iluminação. O apogeu são os evangelhos do livro de Kells, no qual este livro se baseia. Com curvas infindáveis, espirais e entrelaçadas, o espaço repleto de símbolos cria um aspecto hipnótico em que forma e conteúdo não podem ser distinguidos em uma sociedade dominada pela cultura oral. A iluminação proporciona uma compensação visual da escrita, né? Então é outro tipo de livro que também trabalha com a arte-terapia. E agora eu vou mostrar para vocês algumas das minhas obras aqui, né? Que eu fiz aqui em casa, que eu tenho aqui em casa. Porque eu tenho vários outros, eu tenho cadernos também de desenho. Mas aí eu vou mostrar para vocês algumas das que eu fiz. Essa mandala aqui, gente, fui eu que fiz, né? No caso, ela também tem alguns símbolos de rei, que eu sou reikiano nível 2. Vai ser um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, certo? Esse espaço aqui é o espaço do Tori da Manu, né? No caso, as flores aqui que estão dispostas, eu fiz com as patinhas deles. Esse espaço aqui também são de outras pinturas que eu fiz também, em quadro, né? Essa aqui é outra pintura que eu fiz também. O pessoal gosta muito dessas pinturas aqui, do panda e do viadinho. Aqui tem alguns desenhos que eu fiz à mão, né? Bom, pessoal, aqui vão algumas fotos para que vocês conheçam um pouco mais os livros da arte-terapia. Espero que vocês gostem.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, viu? Desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus. Se inscrevam aí no canal e vamos todos aí ver no conhecimento. Beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau.